Tem gente que acompanha vocês aqui, que vão lá nos prestigiar e são presentes. Isso, Mário, aumenta muito a responsabilidade de todos nós. Por isso, estamos nessa empreitada buscando mudar o nosso Brasil. E tem muita, mas muita coisa para ser mudada. Mas, com fé em Deus, acredito que nós aqui temos como buscar dias melhores para todos. Eu vou fazer a primeira pergunta depois, e a gente também não vamos demorar muito, até porque tem mais duas agendas e nós vamos almoçar também. Bolsonaro, por que Jair Bolsonaro decidiu ser candidato a presidente da República? São vários fatores, Marcos. A gente, quando passa de 60 anos de idade, você vai chegar lá um dia ainda, a gente vê que Vai demorar. Nós já estamos quase que no lucro, né? E a vida de parlamentar, ela tem muita coisa boa. Sim, não podemos negar esse bom salário, temos aí meios para trabalhar, aqueles que querem mesmo se empenhar, a satisfação do dever cumprido. Mas eu acho que, analisando o quadro político dos pré-candidatos, eu falei o seguinte: por que a gente não pode tentar? Nós temos bons amigos na Câmara, no Senado, junto à população, e traçamos um plano, então, há 3 anos, né, de como buscar a possibilidade de chegar lá e fazer a diferença. Fazer diferente do que foi feito até o presente momento. Então, com esse espírito, e acima de tudo, Mário, longe de uma obsessão. O que acontece conosco é uma missão de Deus. Essa cruz é pesadíssima, mas Ele não nos dá um peso que nós não possamos carregar. E junto com gente como você, o Manato, a Laurete, meu filho ali, entre tantos outros, eu acredito que nós temos como buscar um ponto de reflexão e fazer um Brasil completamente diferente do que nós vimos até o momento. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. As pessoas falam, Bolsonaro é um cara que não tem conhecimento. Bolsonaro não tem conhecimento de economia, ele não tem conhecimento de educação. Bolsonaro não tem conhecimento na área de direitos humanos. Como é que nós vamos eleger um cara que não tem conhecimento de um cara que nunca foi gestor? Bom, como eu estou na rádio, e as pessoas estão me ouvindo, deputado Rafael Pavato, entra, por favor. Como as pessoas estão me ouvindo, as pessoas não sabem definir ou discernir conhecimento de cultura. Alguns eu escuto jornalistas amplos dizendo assim, mas Bolsonaro é um homem sem cultura. Bom, se cultura é ter passado pela faculdade, eu não sei, você é um cara que tem formação no Exército, mas eu mesmo nunca passei no vestibular. E você tem formação universitária, 2. Então veja, mas é um homem sem cultura. Mas o que é cultura e o que é conhecimento? O Serra é um homem que tem conhecimento de economia. Conhecimento é um poço profundo. Cultura é uma lâmina rasa de tudo. Cultura é quando você sabe um pouco de tudo. Tudo que a pessoa falar, você conversa. E eu tenho cultura, porque eu conheço um pouco de tudo. Aí você fala assim, mas onde é que está o conhecimento de Bolsonaro? E aí? Não sei se Jesus se desse para a sorte do Brasil. O conhecimento está onde está a maior necessidade, que é a área de segurança pública. Onde está o conhecimento de Serra na segurança? Não conhece nada. Onde é que está o conhecimento de fulano na área de segurança? Não. Ali ele não tem conhecimento. Ele pode ter cultura. Saber um pouco da violência que está ali. Tá. Então, para as pessoas que estão me ouvindo, cultura é você ser uma lâmina rasa e saber um pouco de tudo. E conhecimento é um poço profundo. Então é o seguinte, onde é que está o nosso poço profundo? O nosso poço profundo está na segurança pública. Eu digo com base no que houve no Espírito Santo. O Espírito Santo, a polícia parou por 30 dias. Quando ela parou, pararam as escolas, pararam os postos de saúde e a população ficou trancafiada. Então veja, o drama do Brasil, além do drama moral, que é muito grande, eu dizia lá que o de todos eles é espiritual, e a gente sabe disso, mas o drama moral é tão grande que as autoridades que estão colocadas aí, além de não ter conhecimento nessa área, elas são desmoralizadas, elas não têm moral para fazer o enfrentamento. Veja bem, você não foi impulsionado por sentir um país violento, um país de bala perdida, de homens matando no meio da rua, travestidos de crianças, de fronteiras abertas. Não foi isso que te impulsionou, não. Eu acho que esse é um dos pontos mais fortes que a nação brasileira acabou se voltando e começou a fazer essa coisa com o seu nome, fazendo o seu nome crescer e ferver por causa da sua posição dura
em relação à segurança pública. Não foi isso, então, onde está o seu poço profundo, que é o seu conhecimento, onde a sociedade brasileira diz, é aqui que eu quero, porque nesse conhecimento você tem a força como é que é? Ser viril, como é que é? Virilidade moral. Eu nem sei se existe isso, a gente inventei agora. Virilidade moral. E ficou bacana. Virilidade moral, né? É força moral, né? Para poder enfrentar o crime, enfrentar a bandidagem na sua determinação, saber que o lugar de cidadão é na rua, a praça é das crianças, da família, e do bandido é onde ele escolheu ser, né? Ou na cadeia, ou no cemitério. Isso não te impulsionou? Porque imagino, sinto, vejo que a empolgação do povo brasileiro é nessa direção. Essa é a minha pergunta. Mas a gente começa a ver os governos anteriores, né? Ou atualmente, lamentavelmente envolvido em corrupção até o pescoço. Obviamente é uma pessoa que não tem autoridade moral ou virilidade moral para tocar um projeto de Brasil avante. A senhora que nos antecedeu, que enganou muita gente por ocasião das eleições, era formada em economia, afundou o Brasil. Lula, ensino fundamental, nada contra uma pessoa não ter muita cultura, até começou fazendo um bom governo. Depois... Não, até que cultura ele tinha, porque ele tinha uma na rasa de tudo. Ele não tinha era conhecimento. E quando você não tem conhecimento, você se assessora. Porque é o seguinte, quem é o assessor? O assessor sou eu na minha debilidade. Quem é meu assessor? É aquele que sou eu, onde eu não tenho conhecimento. Você só não pode se assessorar de bandido e de ladrão, mas você não é obrigado a saber de economia, você não é obrigado a saber de ensino, você é obrigado sim a ser, porque é o seguinte, dignidade não tem lado. Se você é um homem honrado, limpo, que é a sua marca, você pode se assessorar muito bem. E o seu conhecimento, o seu poço profundo é o que o Brasil está precisando. Magno Malta, olha só, tem um apresentador de televisão aí que está se pré-lançando candidato a presidente. O que a mídia faz no tocante a ele? A Veja, da última edição de agora, coloca já a possibilidade do Henrique Meirelles ser o vice dele. Ou seja, não fala sobre esse conhecimento de economia dele. Bem, tenho 2 cursos superiores. Eu sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, sou bacharel em artilharia, e também sou formado em educação física. Agora, quando você falou, quem é que assessora um presidente? São os seus ministros. Então eu tenho que entender de medicina para ser pré-candidato à presidência da República, que eu vou indicar o ministro da Saúde, e assim são todas as áreas. Então o pessoal pega não é falha, né? É o desconhecimento de uma área que eu tenho humildade de falar que eu não tenho conhecimento. O duro é quando o cara fala que tem conhecimento e quer na canetada resolver tudo, bater no peito, eu sou presidente. Não, isso é ditadura, ninguém quer resolver tudo. Nós queremos pessoas de bem ao seu lado. Por que não falar na possibilidade, Magno Malta, de um Ministério da Família? Eu vejo tantos de vocês lá em Brasília, né? Preocupados para onde está indo a nossa educação, para onde ter a questão familiar, a erotização de criança em sala de aula, a questão de se doutrinar também. Tá? Escola com partido, né? Porque a família é a base da sociedade. Assim como a célula pode levar você à morte, se você não cuidar dela, né? Ela estando doente, a família é a base da sociedade. E o que mais se ataca no Brasil é a questão familiar. E não podemos esquecer também, falo muito do Estado laico. Sim, o Estado tem que ser laico. Mas 90% de nós somos judaico-cristãos. Tá? Muito mais tem de 90. Mais de 90, né? E nós respeitamos todas as religiões, não tem problema entre nós, tocante a religião, respeitamos até os ateus. Então a questão do, talvez estudar a possibilidade do Ministério da Família ajude muito. Eu acho que não tem que estudar, não. Essa proposta eu fiz a todos eles, porque todo mundo sabe que eu sou um homem que viajei o país para desatanizar o Lula na primeira eleição dele. E estava próximo e eu disse, crie o Ministério da Família. Crie o Ministério da Família. Falei a todos eles. Porque o Ministério da Família, porque na verdade eles criaram um ministério, eles criaram uma Secretaria de Direitos Humanos, porque na verdade nada de direitos humanos tem, porque os humanos é que não têm direito na visão deles. Se você cria o Ministério da Família, eu acho que se você é candidato a presidente, está definido que é candidato a presidente, eu acho que você tem que falar isso. É preciso criar um Ministério da Família, sabe? Que trate de todas essas questões que envolvam a família a partir da escola. Até porque a escola não ensina. Educação não é a escola. Educação é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. E isso que nós temos que dizer. É conhecimento, mas educação quem dá é pai e mãe, porque criação de filho é privilégio. É dádiva de Deus. Ó, se largar, falar nós dois sozinhos, alguém quer fazer uma pergunta aí, pode ficar à vontade. O deputado Rafael Favato aqui, que é presidente do PEN, é deputado. Fala, Rafael. Levante a mão, vamos levantar a mão aí, porque se ninguém levantar a mão, aí é amigo, né? Comigo mesmo. Manato, deputado Jair Bolsonaro, deputado Eduardo. Primeiramente, é uma honra e satisfação tê-lo aqui no nosso estado, na Rádio A Cor da Vida, falando um pouquinho das propostas aí, né, de uma possível pré-candidatura à presidência da República.
gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre segurança. O senhor já falou bastante, mas explanasse um pouquinho da sua vontade, do seu desejo de ver um Brasil melhor para as nossas crianças, né? Nós temos aí o que aconteceu aqui, o caso da menina que foi morta, da Tainá, recentemente, e que chocou o estado do Espírito Santo. Se o senhor falasse aí do nosso desejo, que está no nosso coração, do coração de todos nós capixabas, né, de ter um país livre dessa escória da sociedade, digamos assim, porque isso entristece a cada um de nós, Laurete. Você é mãe, Magno pai, eu sou pai. Nós temos aí nosso filho. Hoje a gente tem medo de deixar o menino andar de casa até no shopping. Eu lembro, quando criança, eu andava de bicicleta no meu bairro todo, não tinha medo de ir na pracinha. Hoje a gente não consegue deixar os nossos filhos atravessar a rua de frente de nossa casa para comprar um picolé na mercearia. Ninguém de sã consciência quase deixa o filho sair de casa para ir na frente de sua casa de sã consciência. Eu tenho uma esposa, a Diana, que ela é protetora ao extremo. Aonde ela vai, assim, ela vai com os meninos e vai em tudo, ela somente para proteger. E hoje a gente quer ver um país novamente, Bolsonaro. Por isso, tanta confiança em você, tanta confiança no seu projeto, tanta confiança digna e moral de nós cristãos, de nós trabalhadores, de nós, eu sou médico, né, assim, de toda a nossa família brasileira, numa pessoa que realmente valorize a nossa classe policial, nossos militares, valorize o nosso povo, para que nós possamos chegar a poder sair de casa realmente com tranquilidade. Esse é o nosso objetivo e essa é a minha pergunta. Eu vi hoje o Magno Malta lá na praia de Camburi, falando da questão dos direitos humanos. Magno, direitos humanos é importante, tudo bem. Mas essa política de país está completamente equivocada. No que depender de nós, não liberaremos nada no recurso para ONGs voltada para defender esse tipo de gente. Você pode ver, nós temos um caso concreto em Brasília. A deputada federal Keiko Wata. Ela, aproximadamente 15 anos, teve um filho de 8 anos sequestrado e executado em cativeiro. Pegaram os marginais, ato contínuo, né? 6 anos depois, o marginal foi para o semiaberto. Nós não podemos ter pena desse tipo de gente. Nós não podemos ter uma lei de execução penal tão frouxa como essa. Então, vai estar caindo no teu colo no Senado agora, mas que eu vi que está sendo aprovado na CCJ, um projeto onde o diretor de presídio, ao tomar conhecimento que seu presídio está superlotado, ele vai ter poder de fazer gestão para botar gente no semiaberto. Isso não pode continuar acontecendo. Ou nós construímos mais presídios, ou vamos deixar esse pessoal dentro da cadeia, não é pagando seu pecado não, deixar dentro da cadeia, fazer com que a sociedade fique livre do contato com esse tipo de gente. Esse tipo de gente não pode ter benefício de lei. No Brasil não tem prisão perpétua, independente de mim, teria prisão perpétua. Nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que fazer isso, eu te falo, Bolsonaro. Nós temos que juntar as nossas forças com a sociedade. Na verdade, quem deu a vida é que pode tirar. Eu não vou pregar pena de morte, sabe? Estou pregando a prisão perpétua. E acho que para 3 coisas nós temos que fazer. Fazer um plebiscito com a nação, tá? Plebiscitando, porque senão a gente vai ter que mudar a lei, porque tem algumas coisas que é cláusula pétrea e você tem que fazer uma constituinte. Mas prisão perpétua para narcotráfico, pedofilia e corrupção. Eu tenho certeza que a sociedade toda vai estar conosco. Prisão perpétua. O Bolsonaro parece um troço de viagem da cabeça de alguém que é louco, que está viajando. Mas o Brasil precisa fazer um presídio no coração da Amazônia. No coração da Amazônia, onde o presídio seja guardado não por agentes penitenciários, mas pela Polícia Federal. Sabe, pela Polícia Federal. E nesses termos, onde vagabundo, hoje vagabundo no Brasil pode ter quantos advogados quiser, 23, 24, um só peticiona e os outros tudo faz visita para o vagabundo, todo mundo é ganso na linguagem do crime, os gansos para fazer os negócios do cara. E com a leniência e com todo o respeito. Nós não temos uma lei que é supra-sumo. O Brasil não tem, nosso Código Penal não é supra-sumo. Mas existe uma lei. O problema nosso são os homens da lei, o judiciário leniente com criminoso. Infelizmente, o que ele está colocando aqui, que você colocou, nós não podemos ter leniência com a gente. Por exemplo, o dinheiro público para financiar a ONG abortista, dinheiro público para financiar a marcha da maconha, dinheiro público, tudo isso dessa Secretaria de Direitos Humanos, a mesma secretaria que elaborou o plano, e se a gente não reage,
né? Bom, e aquela reação desde a época do kit gay, quando o Lauriette estava lá, que nós fizemos aquela grande reação para que não tivesse kit gay em escola. Qual que é a reação? Qual que era agora? Que criança de 12 anos de idade pode fazer cirurgia de sexo sem pedir autorização dos pais, porque ela sabe já o que quer. Agora o de 17 que mata, não sabe o que quer. Esse confundiu a escopeta com a chupeta, porque ele é uma criança. Então, um negócio de maluco. Acho que foi mais ou menos nessa direção a pergunta do nosso querido aqui. Esse matador da Tainá, o estuprador da Tainá que matou a Tainá, entendeu? Esse Ademir louco, que é Lúcio, nem para ferir o nome do Lúcio, nosso amigo Lúcio, louco. Esse cara é um triatleta do Código Penal. Esse cara disputou todas as modalidades e ganhou no Código Penal. Esse cara tem mais de 20 processos, cumpriu pena. Cumpriu pena no Rio Grande do Sul, certo? Por formação de quadrilha, por latrocínio. Veio para aqui para o Espírito Santo, cumpriu pena aqui, saiu dia 2 de dezembro. Tava solto, cara. Tava solto. E foi lá, estuprou e matou a menina na cara dura, contando. Então, o povo está enojado dessa falta de segurança, está enojado dessa falta de cumprimento, porque na verdade é a crença da impunidade, ô Favato, que ocorre isso, que faz pastor Arlindo Teodoro. Tá. Então, boa tarde, senador Manuel Lauriette, nosso, se Deus quiser, futuro presidente da República, Bolsonaro. A minha pergunta, ela vai no seguinte rumo. Eu vivi, como muitos aqui, debaixo do período demonizado pela grande mídia, chamado ditadura. E durante o tempo que esse país ficou na mão dos militares, e eu vivi lá, eu nunca vi cidadão de bem nenhum ser oprimido, ser trucidado pelo militarismo. Pelo contrário, eu vi a ordem e vi as grandes rodovias, as grandes obras desse país serem construídas nessa época. Depois disso, nós tivemos um governo socialista, uma visão socialista que tomou conta dessa nação, e uma escandopatia, e veio desconstruindo a imagem militar, né? E somado a isso, o interesse corporativo de grandes mídias. E, deputado, a minha pergunta é o seguinte: ao longo de algumas décadas, o que se fez nesse país foi destruir a autoridade militar. Porque eu sou de uma época, por exemplo, o deputado, que eu fui jovem. E eu fui levado como qualquer jovem. Aventureiro como qualquer jovem. Mas na minha época, um policial militar chegava na minha cidade e falava assim com a gente: fulano, passa para casa. Havia investimento na autoridade militar. Hoje, o investimento é o contrário, em desautorizar o militar. Então, eu quero saber do senhor o seguinte: qual é a sua política quanto a isso? Se vai voltar a investir na autoridade dos nossos policiais, porque os nossos policiais hoje podem ser desacatados, o indivíduo hoje pode bater na cara do policial, o policial não pode pegar no braço de um indivíduo, ele pode ser o pior marginal possível, o policial não pode detê-lo com a força necessária, não é a força desnecessária não, porque você está lidando com um marginal, com gente violenta, com gente que agride. Como é que você vai pedir licença e um obséquio a um marginal que está com escopeta, que está com um revólver? Então, eu acho que o que falta hoje aqui, o deputado, e eu vi isso muito na América, eu vou muito lá pregar, os policiais americanos, eles têm o investimento da autoridade policial, de cima para baixo, do governo, investindo na autoridade do policial, para que o policial sinta segurança em agir, porque o que eu percebo hoje, o senador, é que os nossos policiais, eles saem de casa com medo até de agir, porque o bandido mata, os direitos humanos vêm e protegem. O policial, na troca de tiro, atinge um bandido, ele responde não sei quantos processos, é afastado, paga a bala. Então, se o senhor vai voltar a investir na autoridade do policial, porque todo mundo sabe, nós precisamos da polícia, nós precisamos dos militares, eles são a salvaguarda dessa nação, de qualquer nação. Então, minha pergunta vai, na sua visão, quanto ao investimento na autoridade policial. Muita coisa que foi feita do governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB para cá, tem que ser desfeita. Para isso, pastor, a gente passa pelo Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado, onde sempre a gente pede, né? Se alguém for votar em alguém do meu perfil, que vote para a Câmara e para o Senado também com perfil semelhante.
que a gente não pode sentar naquela cadeira, manda projeto para o parlamento e o parlamento simplesmente não vota ou derruba essas questões. Você pode ver, se o policial hoje em dia ir fora, parar um suspeito, e o suspeito sair do carro e falar um palavrão para o policial. Segundo jurisprudência de turma do Superior Tribunal de Justiça, o policial não pode enquadrá-lo por desacato. Isso passou a ser liberdade de expressão, falar um palavrão para o policial. Quer dizer, é o fim do mundo. O policial fica naquela situação constrangedora, até ele desacatado, levar, ele com toda certeza, em uma audiência de custódia, que é outra excrescência que não é da lei, é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, isso tem que mudar. Se tivesse um presidente da República com moral, ou um presidente da Câmara, ou o Senado com moral, tomaria gestão para anular isso daí, porque eles não podem legislar. Então, na dita audiência de custódia, o marginal vai para a rua e o policial pode sair dali respondendo até um processo por desacato, um processo até por tortura psicológica. Ou seja, cada vez mais faz com que o agente da lei, quer seja policial civil, militar, policial federal, policial rodoviário, ele fique sem ação. E muita vezes a gente vê, por falta dessa ação, como vimos há pouco tempo em Minas Gerais, o policial resolveu não atirar. Ao resolver não atirar, porque devia estar pensando, se eu atirar, vou para a cadeia. Se não atirar, levou na cara e morreu. Nós temos que mudar isso. Se eu não me engano, chegou a 115. Morreu mais um cabo da Polícia Militar no Rio de Janeiro no dia de ontem. E vai continuar isso daí. E a reação tem que vir, não é apenas do parlamento, mas de toda a sociedade. Não dá mais para continuar convivendo com esse tipo de legislação, sendo sempre branda por parte dos criminosos e bastante rigorosa no tocante a qualquer ação vindo pelo policial militar ou civil. Isso nós temos que mudar. Passa pelo parlamento, repito, é uma luta difícil, mas a esquerda, né, chegou a esse ponto que nós encontramos hoje em dia, onde o cidadão de bem não vale nada, só o marginal é que presta. Deixa eu passar para o pastor Freitas agora. Pastor Freitas fazer a pergunta dele, depois o apóstolo Paulo, e aí depois nós vamos dar almoço para o Manato. O Manato está fazendo assim, igual aqueles que trabalham no aeroporto, assim, quando o avião vem vindo, está aqui assim. Pastor Freitas, fica à vontade. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Senador Mário Malta, deputado Jair Bolsonaro, demais autoridades. Eu fui militar 30 anos no Exército. Selva. Brasil acima de tudo. Lá na selva trabalhei 9 anos. A selva amazônica é fascinante. E a saudação lá, o deputado Bolsonaro sabe muito bem disso, que a gente quando se depara com outro companheiro que faz uma continência, Brasil, da selva, Brasil acima de tudo. E eu não quero aqui de maneira nenhuma ser mal interpretado, mas nós que passamos pela caserna, nós amamos esse país. Lá é uma escola de civismo. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica é uma escola, ou melhor, são escolas de civismo. Aprende-se a amar. Até hoje, eu tenho 69 anos de idade, faz 21 anos que estou na reserva. Quando eu toco o hino nacional, eu ainda me emociono. Muito, 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 muito. Porque amo essa nação, amo esse país. Mas eu estou vendo, amado deputado, senador e demais amigos, que eles estão usando, levantando uma bandeira, e que a população está sendo engodada, está sendo enganada, que um militar vai tornar o Brasil novamente em ditadura. Eu só quero dizer uma coisa, eu ainda não estava no Exército, 3 anos depois eu entrei no Exército, 67, depois do golpe militar, entre aspas. Quem presidiu uma mesa, o deputado sabe muito bem disso, lá no Rio de Janeiro foi feita uma reunião em que o presidente da República, Jango Goulart, ele estava na mesa. Quem presidia a mesa? Cabo Anselmo, um cabo da Marinha. O Brasil estava bagunçado. Era necessário, sim, que as Forças Armadas tomassem uma atitude, como tomou realmente. Agora, eles estão levantando a bandeira para atrapalhar a eleição do deputado, porque ele é um militar do Exército, um oficial do Exército.
eu quero dizer uma coisa, isso é engano. Isso não pode prevalecer. O povo brasileiro tem que se despertar. E a pergunta que eu faço para o nosso amado candidato, e tem meu voto, tem o voto da minha família, tem o voto dos meus amigos, tá? Quando se fala em futuramente o deputado Bolsonaro ser presidente da República, há-se uma euforia. Aqui no estado do Espírito Santo, eu tenho certeza que o estado está com o senhor. Pode ter certeza. Agora, eu gostaria de perguntar ao senhor, a Vossa Excelência, como que o senhor está vendo esta oposição, esta bandeira que está sendo levantada, engodando o povo brasileiro, porque tem muitos desavisados mesmo, tá? Eu gostaria de saber do senhor, como o senhor está trabalhando com isso? Bem, nós temos que enfrentar a realidade, não podemos temê-la. Tá? A mídia quase que toda, né, a grande mídia, está contra nós. Eu ganhei 2 capas da revista Veja nos últimos 30 dias. E ali eu sou o candidato do temor, né, da incerteza, só por ser capitão do Exército Brasileiro. Bom, basta ver que a maioria dos presidentes americanos, todos foram militares. Ronald Reagan foi capitão do Exército também. Então não é algo que vá te condenar. Você disputar uma presidência, e vou disputar pelo voto. Agora, a grande verdade é a seguinte, eles estão com medo da gente. Eles estão preocupadíssimos porque eu sou uma pessoa diferente dos que se apresentaram até o momento como pré-candidatos a presidente. Eu não faço parte desta corriola, desta forma de governar o Brasil. E a população vê. Em eu sendo diferente para melhor, esse ataque da grande mídia não tem surtido efeito. E cada vez mais, eu não quero falar o nome do jornal aqui agora, porque até porque eu quero ter a certeza, né? Prêmios Online já começou a me criticar que eu estaria vindo para cá usando dinheiro da Câmara. Não é verdade isso aí. Eles acusam e a acusação fica ali o tempo todo te incomodando, não há dúvida. Mas, como essa garotada, né, em grande parte, as pessoas que têm realmente um conhecimento mais profundo de política, do que foi o passado do período 64, 85, que alguma coisa errada aconteceu? Sim, aconteceu, mas como um todo foi muito bom. Tanto é que o povo não foi na rua para pedir segurança, saúde e educação, foi para pedir direta já. E hoje o direta já é um engodo. Se não fizer valer a partir do ano que vem, o Magno Malta, o voto impresso, como está previsto em lei, vai ficar desconfiança de quem porventura ganhar a eleição. Não interessa quem vai ganhar a eleição. Vai ficar desconfiança em cima dessa pessoa. E nós não podemos conviver com isso aí. Então, é matar no peito, bola para frente, e não temos medo dessa grande mídia que está aí, não. E desse pessoal de esquerda que só produziu aqui a divisão entre nós, o desgaste dos nossos familiares, uma deseducação, uma falta de instrução no povo brasileiro, em especial, logicamente, a garotada em sala de aula, e nós temos que enfrentar isso aí, buscar o ponto de inflexão, se chegar lá, obviamente, né? E partir para fazer com que esse Brasil seja grande, o tamanho que ele mereça. Acima de tudo. Beleza, pastor Eduardo Bolsonaro. Só para falar para o senhor, que a pergunta do senhor me lembrou, né? Que o maior presidente dos Estados Unidos, chamado Ronald Reagan, colocou fim a uma crise econômica lá. Ele era capitão do exército. Um outro ex-presidente norte-americano, muito conhecido também, Abraham Lincoln, outro capitão do exército. Então a gente tem que parar com essa militarfobia, que normalmente só existe nessa banda podre, nesse pessoal do PT, do PCdoB, e a gente vai colocar um capitão do exército lá, se Deus quiser, no futuro, muito em breve, para colocar ele no lugar deles. Vai falar você aqui, eu achei que você é autoridade. Ele não quer falar, ele não tem muita familiaridade com o microfone, fala muito, né? Então, deixa o pastor, o apóstolo Paulo, que tem uma pergunta para fazer. Gente, quem acabou de só também responder, o pastor Freitas, foi o filho, né, do pensei que deputado ele queria ter um Jair filho Bolsonaro, assim. só para identificar, tá? Que é o Eduardo Bolsonaro. Vai, o apóstolo Paulo agora. Boa tarde aqui, o senador Magno Malta, a Lauriette, né, o deputado Eduardo, o deputado Manato, o deputado Favato e todas as autoridades aqui presentes. Deputado Bolsonaro, eu tenho conversado com a população e o que a gente vê na população é que é como se o sistema político estivesse falido, tá?
Inclusive uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, o sistema político do Brasil está tão falido que eles estão tendo que recorrer a um apresentador de televisão, um garoto, um menino que não entende de nada, para tentar ser lançado a presidente. E o que as pessoas comentam comigo, que o que o Brasil precisa é de um presidente que seja, acima de tudo, honesto, temente a Deus e que seja patriota. Porque partindo desse princípio, ele vai ter competência para nomear um ministro da Educação, um ministro da Saúde, um ministro da Economia, enfim, todos os outros ministérios. O senhor concorda comigo, ô deputado? Não há dúvida, né? Eu pediria a Deus, caso venha a chegar, mais que sabedoria, coragem, força, né? E boas pessoas ao seu lado para poder bem conduzir essa grande nação para o local que ela merece estar. Então, sou temente a Deus, sou patriota, não é porque sou militar, não. O patriotismo está aqui tem que estar no peito de qualquer um que nasceu nessa terra maravilhosa. E a honestidade, que todo mundo sabe que não é virtude, é uma obrigação. Já fui testado no tocante à honestidade, de cima para baixo e de baixo para cima dentro do Congresso Nacional. Então estamos tranquilos no tocante a isso. Tanto é que tento de toda maneira me atingir, capas e mais capas de revistas. Hoje tem editorial também de Jornal Globo, da senhora Mira Leitão, falando que não entendo nada de economia. Poxa, ela podia se apresentar, né, como para ser ministra de alguém de economia, já gravou tanto tempo ali, sempre bajulando Lula, Dilma, FHC, entre tantos outros presidentes, para tentar então buscar solução para os nossos problemas. Agora a economia é a ponta final de uma questão econômica. Começa no base. Se a população não tem oportunidade e não foi preparada, né, para ter uma função, e se o Brasil não pode oferecer essa oportunidade, a economia deixa de existir. Não adianta você falar em câmbio flutuante, em taxa de juros ou inflação controlada, se você lá embaixo o povo não tem como trabalhar. Então, acredito que com esse tripé que você falou aí, honestidade, Deus no coração e patriotismo, você tem como partir para a formação de um bom governo e realmente mudar o destino do nosso Brasil. Obrigado. Gente, nós estamos quase já encerrando o nosso programa, que se estendeu assim, eu nunca vi, né? Ainda não teve na história da rádio, do programa Visão da Vida, mas quase a gente só tem mais uma participação do pastor João Manuel. Daqui a pouquinho a gente parte pro almoço, se Deus quiser. Pastor João Manuel. Eu quero manifestar aqui a minha gratidão e a satisfação por estar aqui nessa tarde histórica, patrocinada aqui pelo nosso querido senador Magno Malta e Lauriette, e trazer aqui ao Estado do Espírito Santo esse grande líder que está despontando a nível nacional, o deputado Jair Bolsonaro. Nós sabemos que o Brasil está sem liderança política. Isso é grave. Uma nação do perfil do Brasil sem um líder. E começa a surgir aí, né, essa figura aí, estão chamando de bolsomito, né? Que é um mito que surge para resgatar a dignidade do Brasil, deputado. Nós ficamos felizes, e eu quero falar aqui em nome da nossa classe aqui, de pastores da SEADA, da nossa convenção, aqui no estado, cerca de 500 pastores, que estão também comungando com a mesma ideia, com os mesmos ideais. Mas a pergunta que eu tenho para o senhor, deputado, é com relação à educação. Eu sou militar, 30 anos de carreira, na reserva hoje, e hoje eu tenho medo de sair às ruas. Eu carrego a minha identidade de militar escondida, tá? Camuflada. E a minha esposa é profissional de educação. Ela convive com a situação na escola pública, uma situação caótica. O sistema que se implantou aí, que esse governo criou, ele pega os marginais, meninos adolescentes envolvidos na marginalidade e coloca dentro da escola, sem estrutura nenhuma para ressocializar esse delinquente. E esses meninos praticam o tráfico de droga dentro da escola, eles ameaçam a professora, eles ameaçam o diretor e coordenador,
eles determinam o fechamento da escola, determinam a paralisação das aulas. Aconteceu há poucos dias aqui no Polivalente da Glória, pertinho aqui. Chegaram na porta e bateram com a coronha do revólver. Disse, fecha a escola, está suspensas as aulas. E ai do diretor se não fizer assim, senador. E se a diretora, a professora, tomar qualquer atitude contra esses garotos, ela vai responder um processo na Secretaria de Educação. Nós temos hoje professores em depressão, professores abandonando a escola, pedindo licença até sem vencimento, porque não consegue trabalhar. O país está um caos. Qual a proposta que o senhor tem para reverter essa situação, para resgatar a figura do professor? Que hoje o professor desse país não tem valor. O sistema que se instalou aí, ele valoriza o crime e não valoriza o professor. As drogas correm soltas dentro da escola e o professor não tem autoridade. Diretor de escola não tem autoridade. Está aqui o Patrick da segurança que sabe muito bem disso. Nós estamos vivendo uma situação caótica. E não são poucos professores, senador, que estão em depressão e alguns cometendo suicídio. Além do salário mísero que recebem aí. Professor trabalhando, correndo o dia por 3 escolas para conseguir um saláriozinho, para conseguir sobreviver. Vai da Serra para Cariacica, Cariacica é Vila Velha, em 3 turnos para conseguir uma vidazinha melhor. Como o senhor pode trazer aí alguma coisa para contribuir para mudar esse quadro? Eu estou com 62 anos de idade, mais ou menos a tua idade, pelo que eu estou vendo aqui. Perfeito. No nosso tempo, o professor tinha como exercer sua autoridade em sala de aula. Os alunos se levantavam quando a professora entrava na sala de aula, se pagava o dever de casa, no dia seguinte o moleque trazia, ou o pai era notificado. E aí, se alguém de casa não fizesse dever de casa, né, e fosse notificado o professor, o pau cantava em casa. Que exemplo nós temos hoje em dia para mostrar algo de concreto? Magno Mota, se Deus quiser, dia 14 de dezembro, 15, que é numa sexta-feira, eu estarei em Manaus. Fui convidado a assistir uma formatura de uma garotada numa área periférica, a mais violenta de Manaus. E a violência corria solto lá. E essa escola, há aproximadamente 10 anos, ela foi militarizada. Então tivemos um coronel, temos ainda, né, um coronel, um tenente-coronel, um major como diretor, metade dos professores são professores normais, em serviço, outra metade são militares. Ou seja, 10 anos para cá, essa escola passou a ser, que era a pior do Estado, passou a ser a 4ª melhor do Estado. Então, um exemplo, onde há disciplina e hierarquia, existe ordem e progresso. Até está nosso possível plano de governo, né? Logicamente, depois de aprovado aí pelo Magno Malta, um colégio militar do Exército em cada capital do Estado. Pelo que eu sei, Vitória não tem. Tem colégio militar aqui? Não tem. Então aqui merece um colégio militar. Merece, aí parte, logicamente, de um convênio, um acordo, União, Estado e Prefeitura. Militarizar algumas escolas aqui, basicamente pela Polícia Militar. Mas poderiam também entrar nesse quadro de professores o pessoal da Reserva da Marinha, Aeronáutica e Exército. Por que eu falo isso? Eu não estou querendo desqualificar os professores civis. Eu quero dar aquela tintura de disciplina e hierarquia, que os professores bem reconhecem que têm dificuldade para exercer, tendo em vista o poder público, né? Qualquer reação de um professor tentar tirar o telefone celular de uma criança, ou dar uma bronca, ou até dar um castigo, vamos assim dizer, o castigo seria a suspensão, ele vira ser prejudicado no tocante a isso aí. Se nós investirmos nisso, e passa em parte, Magno, pelo Parlamento brasileiro. Se você vê essas escolas começando a dar certo, como em Manaus deu certo, como em Goiás também deu certo em Goiás, porque os pais querem a todo custo botar o professor nessas escolas, mas não tem para todo mundo. Só um minutinho, não adianta o povo querer mudar o Brasil e votar errado para deputado federal e para senador da República. Porque se tu vota errado e acha que votou no presidente certo, eles emparedam o presidente. O que ele fizer lá, eles inviabilizam cá. Você pode ver, tem que votar certo. Quem é que trabalha, Magno, para fazer que o estupro de vulnerável passe de 14 para 12 anos? Esses partidos, PT, PCdoB e PSOL. O pessoal tem que ter consciência, não estou querendo dizer consciência. É um pessoal que investe no caos. E no caos, né, dali eles começam a crescer em cima disso. Apresentam aí sim as situações, né, as propostas mirabolantes para salvar a nação que eles afundaram. É igual a economia. Eles botaram lá embaixo e estão cobrando da gente agora uma solução.
Nós temos que buscar a solução, sim, mas a responsabilidade pelo caos veio exatamente deles. Então a questão da escola é importante. Inclusive, mesmo aqui, os que se formam bem, que são poucos, infelizmente, vão para fora do Brasil. Sim. Aí fora o sério, eu tive em Israel há pouco tempo, comecei do ano passado, lá na indústria aeronáutica deles, né? Tinha um montão de brasileiros formados pelo IME, pelo ITA, pelo Mackenzie, pelo Unicamp, pela USP, estão fora do Brasil. Nós temos que ter aqui o nosso Vale do Silício, nós temos que investir em inovação, pesquisa. Um país que não pesquisa está condenado a ser escravo de quem pesquisa. A nossa riqueza que nós temos aqui em abundância, minerais, tudo exportado, como no passado, Magno Malta. Aqui as areias monazísticas da costa aqui do Espírito Santo foram embora. E poderia estar aqui dentro com pesquisa, né, com tecnologia, gerando 100, 200, 1000 vezes mais recursos para o Brasil do que indo para fora in natura. É investindo por aí. E temos que investir e muito no ensino fundamental. Porque, lamentavelmente, parte do ensino superior também já foi para o espaço. E hoje em dia a gente só vê muita coisa errada, né? Você pode ver, você pega 200 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma brasileira. Então é um vexame para a gente, uma vergonha para nós. E nós temos que, não é apenas investir nisso aí, é fazer com que realmente a molecada lá, a garotada, aprenda de fato. Meu senador, eu gostaria, já que está acabando, de agradecer a Vossa Excelência essa oportunidade de trazer o Bolsonaro aqui, a Lauriette, que foi minha colega lá, né, na Câmara dos Deputados, o deputado Rafael Favato, todos os pastores que estão aqui, o Eduardo Bolsonaro, mas principalmente a você, meu amigo Bolsonaro. Muito obrigado pela confiança que teve em minha pessoa, para que a gente viesse aqui em Vitória, viesse aqui no Espírito Santo, agora nós estamos aqui em Vila Velha, conversar com a população capixaba, mostrar para eles as suas propostas, as suas ideias, o seu conteúdo, certo? E que o verdadeiro motivo foi conversar com eles e nós temos uma palestra, né, um debate, né, para ser discutido agora no Itamaraty, com os policiais militares sobre segurança pública. Então ele veio com um objetivo, Mário. Veio para dar esse debate da segurança pública e aproveitar, conversar com todo mundo, já que está no Espírito Santo. Então, Mário, você é campeão, Lauriette, muito obrigado a todos vocês, né? Muito obrigado. Obrigado, Jair. Muito obrigado também, Renato. Eu acho que você tinha que aproveitar. Fala aí só desse último episódio da Sudene. Nós estamos no Espírito Santo, né? Você é deputado do Espírito Santo. Então, umas coisas aqui não pode perder oportunidade. Né? Então, fale um pouco, fale sobre isso. Vamos falar rapidamente, mas muito obrigado. Que teve um projeto agora de ampliar a Sudene. Né? Houve uma tentativa, até um projeto do deputado do Espírito Santo, de botar todo o Espírito Santo. Não foi possível. Então nós fizemos um trabalho conjunto, a bancada, eu participei muito, nós conseguimos colocar Aracruz, conseguimos colocar Itarana, conseguimos colocar Itaguaçu. Agora eu peço ao grande meu amigo, meu senador, que apoie, né, assuma até lá com seus pares a aprovação desse projeto. Obrigado, Mário. Obrigado a você, eu quero agradecer ao Bolsonaro, nós vamos almoçar agora, Eduardo, agradecer ao Manatim, agradecer os líderes que estão aqui, que aceitaram o nosso convite para estar aqui junto com o Bolsonaro, para que a gente pudesse confraternizar. O que nós precisamos é o seguinte, o Brasil é um país religioso, mas o Brasil esqueceu de Deus. É religioso, mas esqueceu de Deus. E nós precisamos de Deus na família, nós precisamos de Deus na vida da família, nós precisamos de Deus na vida do país. E é aqui que é nosso primeiro erro. O Brasil tem dois dramas, um é espiritual e o outro é moral. Esse dá para consertar, é Deus na vida da família. O segundo, o erro moral. E aí eu quero reafirmar, nós temos aqui um deputado estadual, uma ex-deputada, um deputado federal, 2 deputados, 3 deputados federais. Não adianta querer mudar o Brasil como presidente da República. É um conjunto, é poderes. Quem são os partidos que divulgam ideologia de gênero? Quem são os partidos que querem ideologia de gênero? Quem são os partidos que querem erotizar nossas crianças? Quem são os partidos que pregam aborto, legalização de droga, casamento homossexual? E aqui eu quero mais uma vez, aos homossexuais nós devemos o respeito. A regra da boa convivência é o respeito. Eu não posso ser criminoso só porque eu não bato palma e acho bonito um homem beijar na boca do outro e enganchar o bigode no outro. Eu não posso ser criminoso. E essa é uma opção. Eu não posso ser criminoso por alguém que fez uma opção. Negro não pediu para nascer negro. Índio não pediu para nascer índio. Criança, nós temos o estatuto da criança e do adolescente. Deficiente físico não pediu para ficar deficiente. Agora, homossexual é opção.
e não queira receber os benefícios daqueles que não fizeram opção para ser. Você tem o Estatuto do Negro, você tem o Estatuto do Índio. Eles querem ser enquadrados onde? E agora veio a contradição. Então, na ideologia de gênero, uma menina não nasce menina, nem um menino nasce menino. É um vegetal. Lá na frente ela escolhe. A menina se quer ser menino e o menino se quer ser menina. Agora, homossexual nasce homossexual. É uma piada. Não existe cromossomo homossexual. Então é o seguinte, quais são os partidos que fazem isso? PSOL, PT, PCdoB, Rede. E desses partidos grandes, muita gente que estão lá dentro. Então é o seguinte, se você está pensando em mudar o Brasil, mas vai dar um voto num cara desse, desculpa, você não quer mudar nada. Não quer mudar nada. E esses caras, estou falando que aqui está cheio de líderes de religiosos, está aqui Favato, que é líder na igreja católica, está aqui pastores. Esses caras, no momento eleitoral, eles fazem café com pastores, com padres, fazem almoço, sabe? E o povo vai. E cai no conto do vigário, sabe? O conto do vigário. Se você diz que quer ajudar a mudar o Brasil em 18 e vai votar em alguém desses partidos, você está jogando conversa fora, gastando suas energias. Eu peço àqueles de confissão evangélica, sou um homem de confissão evangélica, nós somos um país majoritariamente cristão. Nós, os católicos, os evangélicos, os espíritas, até os ateus que acreditam em família no formato de Deus, macho e fêmea, precisamos nos juntar. Divergimos doutrinariamente, esquece isso. Mas aquilo que os anjos não podem fazer por nós, nós temos que fazer. É lutar pelos interesses da família juntos aqui. Interesse da família juntos. Agora, se você diz que vai votar, eu quero um presidente diferente em 18, que faça o Brasil voltar a cantar o hino nacional, que tenha coragem de enfrentar bandido. Mas você vota nesses partidos, nessas pessoas, você está querendo o quê, afinal de contas? Está com brincadeira. Está com brincadeira. Então essa gente tem que sair da sua lista. Tem que sair da sua lista. Eles batem no peito e dizem, nós somos de esquerda. O que é ser de esquerda? Matar inocente? Ser de esquerda é o quê? Querer aborto, querer casamento homossexual? O que é mesmo que eu não sei? Porque ser de direita é o bem, é a família. Aliás, um cara passou por mim, fez um gesto obsceno no carro, falou assim, olha, você não me representa, você é de direita, fez um gesto obsceno. Claro que eu não represento ele. Cara, bobagem, eu não represento mesmo. Aí fiquei me lembrando de Jesus. A Bíblia, quando fala da crucificação de Jesus, Manato, chama o ladrão da direita de Dimas. E ele foi crucificado entre dois ladrões. Dimas era o da direita, mas não dá nome para o outro. Fala, e o outro era o ladrão da esquerda. Está na Bíblia. Ladrão da esquerda. É Bíblia, não tem nome. Entendeu? Não tem nome. Então, gente, vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo. E nós estamos sendo atacados todos os dias. Eu agradeço. Vou encerrar, né? Pode. Pode, está todo mundo querendo. Então tá. Deus agradeceu? abençoe. Quando vocês saem, eu também tenho um trabalho para fazer aqui. Então, Deus abençoe vocês. A gente quer agradecer também a todos. Obrigado. Autoridades que estão aqui, os pastores, líderes que estão aqui. Enquanto eles estão saindo, a gente vai encerrando o nosso programa, porque nós temos algo para frente. Obrigada pela sua audiência até agora. Esse ainda é o Visão da Vida, né, Juninho? Pessoal, vai acompanhando as lives, por favor. Quando puder, compartilha nas suas redes também, beleza? Não tem perigo se Um abraço, vocês pessoal. Até daqui a pouco. estiverem ouvindo.